acompanha comigo esse VT agora, a gente vai falar sobre hepatite medicamentosa. Veja só para depois a gente aprofundar e conversar. Vamos lá. A hepatite medicamentosa é uma grave inflamação do fígado, geralmente causada pelo uso prolongado de antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsionantes, ervas fitoterápicas ou esteroides anabolizantes. Não existe uma dose limite para o desenvolvimento da hepatite medicamentosa, porém, a automedicação e o uso indiscriminado de substâncias podem colaborar para a ocorrência do quadro. Quando há suspeita de hepatite medicamentosa, o médico normalmente solicita o hepatograma, que corresponde a um grupo de exames de sangue que são solicitados para avaliar o funcionamento do fígado. Normalmente, esses exames fornecem informações importantes, estando alterados quando há alguma lesão, além da solicitação da dosagem sanguínea de medicamentos que se suspeita que tenha causado a inflamação. O tratamento consiste na suspensão imediata do medicamento ou a exposição a qualquer substância tóxica que pode ter causado a doença. Quando essa medida não é o suficiente, o médico pode prescrever corticoides por um período de aproximadamente 2 meses ou até a normalização dos exames do fígado. Agora acompanhe este papo e saiba tudo sobre a hepatite medicamentosa. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Valéria Goulart, endocrinologista. Seja bem-vinda. Muito obrigado, doutora Valéria. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Eu estou muito feliz porque a senhora vai nos ajudar a gente está falando para o Brasil inteiro e ajudar muitas pessoas. Doutora Valéria é médica nutróloga também, nutróloga, né? Título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia, né? Medicina, especialização em medicina e estilo de vida, pela Universidade de Harvard. Nossa Senhora, que chique, tá louco, olha aí, ó. E também pós-graduado em medicina esportiva. E olha que interessante, pós-graduação em medicina, envelhecimento e geriatria pela Universidade de Medicina de Sevilha, na Espanha. Não estamos falando com qualquer uma aqui, não. Estamos falando com a grande doutora Valéria. Doutora Valéria, o que caracteriza essa hepatite medicamentosa? Porque é diferente as outras hepatites dessa. Na verdade, a hepatite é uma inflamação do fígado. Ela pode ser tanto aguda, que ocorre de uma forma rápida, ou crônica, que vai sendo aos poucos. Sei. E a gente tem que diferenciar hepatites, né? Porque Sim. Existe hepatite viral, que são vários vírus, que é o vírus A, B, C, D e E. É isso que já hepatite C, hepatite Sim, A, hepatite B. Tem a diferenciação. Existe hepatite que pode acontecer justamente de forma de alguns medicamentos que pode dar essa inflamação e assim, diversos outros tipos de causas, até hepatite autoimune, como se o corpo começa a produzir anticorpos contra determinados órgãos. Que coisa interessante. E a hepatite medicamentosa, ela é causada então pelo excesso de medicamentos, é isso? Ou por uso de alguns medicamentos? Na verdade, não excesso, né? Às vezes a pessoa pode ter uma sensibilidade no fígado, né? E já até uma dose pode acontecer isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado tudo que vai ingerir, injetar, porque uma hepatite medicamentosa, por exemplo, pode acontecer com o uso de anabolizantes, né? É hoje muito culto ao corpo, as pessoas estão buscando, né, a boa forma, entre aspas, com às vezes uma moeda de troca muito cara que é a nossa saúde. É verdade. De repente, porque todas essas drogas, elas são metabolizadas no fígado. Sim, o fígado é como se ele filtrasse, ele limpasse. Então, quase tudo que a gente toma, então ele vai ser passado no fígado. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo uso de um remédio para micose, uma micose na unha, por exemplo. Pode tomar, vou tomar um remédio lá que é para combater fungo. Também pode ocasionar uma hepatite. Remédios, por exemplo, a gente vê muitos adolescentes usando medicamento à base do isotretinoína, que é tipo uma vitamina A em alta dosagem, que é ótimo para acne, mas tem que ser recomendado pelo médico acompanhar as enzimas hepáticas, né? Aquele remédio, não, você falou pessoal, aquele que eu vou falar o nome, não tem problema, Roacutan, como Roacutan, vou falar mesmo, porque muita gente abusa disso, abusa.
E o remédio é perigoso, não é para qualquer você sair tomando assim, não. É para qualquer um, não. Ele pode ser até teratogênico, pode, se a mulher engravidar, pode dar má formação fetal e um monte de outros problemas. Lógico, alguns seca, né? Seca tudo. A mucosa fica... Não, porque melhora a pele, mas é aquela... E é processado tudo no fígado aquilo Tudo ali. no fígado. Então tem que tomar cuidado dos medicamentos, até aqueles ditos naturais, né? Que são chás, algumas plantas, um cuidado muito grande que tem que ter. Há pouco tempo a gente viu mortes acontecendo, não é que está acontecendo agora, mas foram noticiadas mortes de pessoas que com chá acabaram intoxicando e desenvolvendo uma hepatite aguda, uma hepatite medicamentosa. Sim, acontece isso. Então, tomar cuidado se você nunca fez o uso de planta, porque a gente tem que diferenciar. Existem plantas que às vezes a pessoa, vou tomar um chá de 50 ervas, de 7 ervas. Você não sabe a procedência, de onde que veio, a concentração, né? Então, é diferente quando você toma um fitoterápico indicado pelo médico, que tem às vezes o extrato seco, que é o princípio ativo daquela planta, o que precisa. Mas aí com um princípio fitoterápico, um produto fitoterápico, ele é dosado, ele é bem manipulado, já isso, tem toda uma procedência, um cuidado muito grande, porque pra você ter uma ideia, alguns chás comuns, por exemplo, às vezes chá verde, carqueja, cavalinha, que é usado muito como chá diurético, maca peruana, né, que às vezes as pessoas usam, né, vou ficar, né, aumentar a testosterona usando em academia, tem que tomar cuidado, e é um fitoterápico. Alguns chás que, por exemplo, valeriana, é um chá que é mais para ansiedade, para acalmar, cava-cavo, erva de São João também. Não pode misturar vários também medicamentos junto com alguns tipos de plantas, que às vezes pode potencializar a ação dele ou diminuir também. Ou diminuir. Porque aí você chega lá, faz aquele pacotão de chá, e aí bota para fazer, e aí é um absurdo, porque tem princípios ativos diferentes ali. A pessoa vai lá e vai misturando, por exemplo, eu estou com problema de circulação, pode usar uma centelha asiática, que também pode aumentar toda essa chance. A mãe boa, picão, confrei. Freio, é verdade. Agora, doutora, os sintomas de uma hepatite medicamentosa, o que a pessoa começa a perceber, a sentir no corpo? O que ela começa a perceber? Então, sabe que é assim, engraçado? Que no início a pessoa às vezes não sente nada. Nada. Esse é o perigo. Não sinto nada, tal, e aí vai fazendo uso daquela substância. No hipótese que for, até anticoncepcional tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado também? Tomar cuidado do anticoncepcional. Então, por isso que é importante sempre ter uma indicação médica ou a pessoa sempre procurar um profissional da área de saúde para ser bem orientado. Mas no início não sente nada. Aí, de repente, quando começa a dar essa inflamação, aí a pessoa pode começar a fazer a urina ficar escura. Pode também as fezes ficar esbranquiçadas, pode ficar cansaço. Alguns casos maiores, mais graves, às vezes febre, falta de apetite. A pessoa pode ter uma dor abdominal. Pode dar, em cima do fígado. Se for um pouco mais avançado. Mais avançado, né? Então, por isso que qualquer sintoma de uma suspeita... E assim, uma coisa que fica na cara que a gente fala, os olhos vão ficar amarelados, a pele também, a mucosa. Então, na hora que você vê uma pessoa meio amarela, assim, opa, olha, fígado, interessante, o olho, essa parte branca do olho ficar meio amarelada. Fica amarelado. Então, o que eu falo, é o primeiro sinal que está tendo algum problema no fígado. Aí tem que ir correndo, procurar um hospital mais próximo para ver se é uma hepatite, que grau que está. Para o médico pedir exames direcionados para isso. Tem uma pergunta para a senhora aqui, vamos ver aqui. A suspensão imediata do medicamento. Existe o risco de contrair hepatite medicamentosa se ingerir remédios vencidos? Eu tomo bastante remédio vencido. Às vezes, às vezes um mês, uma coisa assim, porque sobra remédio, a gente vai jogar fora. A gente tem que tomar certo cuidado, que quando o remédio ele tem uma validade, eles já deram um prazo que tem a confiabilidade que aquele remédio não vai fazer mal. Lógico, se você conservou direitinho tudo, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque o remédio ele pode... E às vezes remédio que está na validade, se você deixa no sol, se você não conserva direito, ele pode às vezes até estragar, quanto mais... Mas aí, no caso, não vai dar hepatite medicamentosa. Não, é difícil, é mais a sensibilidade. Se a pessoa já tem, imagina, hoje em dia é muito comum, sabe o que acontece? Pessoa com gordura no fígado, que chama de esteatose hepática. Esteatose, às vezes a pessoa já tem uma gordura no fígado, são 3 graus, grau 1, 2 e 3. Se a pessoa tem um grau 3, ela tem que tomar muito cuidado, porque é quase uma cirrose, né? Então não pode ficar tomando qualquer coisa. Então, por isso que sempre tem que tomar cuidado, que vai ingerir... Quando vai no médico, fala tudo que está tomando. Eu tomo essa planta, eu tomo isso, aquilo. Porque às vezes a pessoa esquece, não fala nada, e o médico não vai saber.
né? Às vezes está vindo dali. Ô, doutora, a senhora falou assim, agora as pessoas estão tendo muita gordura no fígado. Por que agora? É por causa de hábitos, mudança de alimentação? Tem isso também? Sim, o aumento de obesidade está muito grande, né? Então a pessoa vai engordando, vai aumentando a chance de ter diabetes, principalmente tipo 2, síndrome metabólica, quando vai aumentando o excesso de insulina, e isso muitas vezes vai transformando o excesso de gordura que acumula e vai principalmente no fígado. Isso é um dos maiores marcadores de risco cardíaco que tem. Às vezes a pessoa nunca se deu muita importância para a gordura no fígado, a esteatose hepática. Hoje está chamando muita atenção que o grau 3 pode aumentar muito a chance da pessoa ter até um tumor, um câncer de fígado. Olha, meu Deus do céu. Então, se a pessoa hoje às vezes a gente pega o paciente do consultório, vai pedir um check-up completo, você tem gordura no fígado. Eu já sabia, mas está tudo bem. Mas é grau 2, quase 3. Não, mas ninguém nunca alertou. Então, a gente vai pedir algumas enzimas hepato, TGO, TGP, gama-GT, pede bilirrubina, e quando for ver, está aumentadíssimo. Então, você fala, não, realmente você tem um fígado que tem que ter uma preocupação no tratamento. Doutora, a senhora usou a palavra cirrose. Hepatite medicamentosa é uma coisa, cirrose é outra. Cirrose é outra. Cirrose já é um grau, ela pode ser tantas vezes devido à bebida alcoólica ou de uma inflamação crônica. Então, às vezes a pessoa tem uma hepatite C, por exemplo, pode encaminhar para uma cirrose. Então, alguns graus até de hepatite, se for, pode ser até fulminante. Às vezes a pessoa pode precisar até de um transplante, que o fígado para de funcionar. Para de funcionar. Para de funcionar. Então, é uma coisa muito grave. Agora, existe medicamento específico que ataca e prejudica o fígado ou não? Existe, por exemplo, que é muito consumido, por exemplo, medicamentos derivados de paracetamol. Olha, meu Deus do céu! É ruim pro fígado, então? Sim, é péssimo. A pessoa vai tomando um ali, tô com uma dor ali, agora tá doendo. Tilenol. E vai se automedicando. Quando for ver o paracetamol, ele é muito hepatotóxico. E é uma coisa que as pessoas compram sem receita e vai tomando aleatoriamente. Olha, gente, isso é muito importante. Existem outros analgésicos, de repente, que a gente pode... Sim, analgésicos à base de nimesulida, então alguns antibióticos, para você ter uma ideia. Amoxicilina com clavulanato e eritromicina são 3 antibióticos que eles são também hepatotóxicos. Então, não vai ficar tomando ou dando até para criança. Deu uma dor de garganta, eu vou dar um antibiótico. A senhora quer café? Eu vou servir café para a senhora, porque a gente só serve café para as pessoas simpáticas. Aqui, cafezinho sempre é bom, né? Com açúcar ou sem adoçante? Sem nada? Sem nada. Médica nutróloga, claro que vai ali. Muito obrigada. Eu vou tomar com açúcar. Mas anti-inflamatório, remédios anti-inflamatórios também são? Remédios anti-inflamatórios, nimesulida. Então, por isso que você tem que saber se gente, eu gosto tanto de nimesulida. Você gosta, né? Não, o Rodolfo, como é hipocondríaco, ele conhece todos os remédios. Agora, nimesulida é uma beleza, porque deu uma dorzinha, já tomo nimesulida. Mas aí, assim, imagina... Uma vez ou outra não tem problema. De vez em quando não tem problema nenhum. Se você já está acostumado com aquele medicamento, tudo bem. Mas imagina o seguinte, a pessoa foi lá, bebeu bastante, o fígado já não está aquelas coisas, né? E depois mistura isso, aí eu vou tomar o analgésico porque eu estou com dor de cabeça por causa da ressaca, mas não sei o quê. Aí toma o Tilenol e toma não sei o quê. Aí mistura, pronto, você dá um chute no seu fígado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado até o que andou fazendo. Porque às vezes uma suspeita de hepatite, a gente tem que ver até o que a pessoa está fazendo uso de ingestão nos últimos 90 dias, né? O médico tem que pesquisar, procurar e ver. Então, às vezes, a pessoa nunca vai imaginar que aquele remedinho, aquela coisinha, até alguns suplementos alimentares, tudo, então pode provocar. É verdade. Olha que coisa importante. A pessoa que trabalha numa indústria, né? Existe alguns tipos de produtos químicos que também eles podem ser... Que a pessoa vai absorvendo? Vai absorvendo, inalando. Porque, às vezes, tem muita gente que está trabalhando na indústria e não usa os EPIs, né? Que é justamente as máscaras. Verdade. Não, eu já estou acostumado com isso. E quando for ver, a pessoa já está até com o fígado todo estragado e não se cuida. A hepatite, ela não leva a pessoa a desenvolver, tipo, um câncer, uma coisa assim, não é isso, né? Então, se for uma hepatite crônica, então existe vários trabalhos mostrando que aumenta muito o grau da pessoa ter justamente um câncer de fígado, sim. Então, é muito importante tomar muito cuidado. O tratamento para hepatite medicamentosa, a pessoa descobriu, claro, é o médico que vai descobrir, né? Sim, é muito difícil a pessoa desconfiar. Se ela tiver com o olho amarelo, ela vai pode pensar, morrer. Aí, assim, a gente sempre avisa, vai no hospital já procurar um tratamento mais próximo. Mas, normalmente, grande parte deles, o tratamento até o médico vai lá, prescreve domiciliar. Então, primeira coisa, tem que cortar
O que está tomando? Não, o medicamento ou a planta, o que está gerando isso, né? Primeira coisa, você tem que excluir, não tem dúvida. Por isso que quando for com essa suspeita, tem que falar tudo. Olha, eu tomei isso, tomei aquilo. Tem que ficar escondendo, não. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, não vou falar isso. Não. Às vezes você pega assim, tava tomando maca peronada, pra que você tá tomando maca peronada? É verdade. Então, porque ela ajuda a melhorar a libido, né? Eu falei, então, isso aí não é... isso aí eu vou esconder, né? Mas tomei uma superdose, eu misturei, achei um pó, misturei com o outro. Então, mas chegar a falar pro médico, aí geralmente o tratamento é hidratação, tomar bastante líquido, uma alimentação leve, para limpar do organismo. Então, é muito difícil ter que a pessoa fazer. Se ela, às vezes, a pessoa estiver grávida, que eu falei, pode chegar um transplante, ou às vezes até medicamentos mesmo, que tem que agir direto no fígado para arrumar. E o exame geralmente, claro, o exame é patograma que vai trazer para a gente uma qualidade de informação boa. Sim, geralmente é pedido as transaminases, né, que é TGO, TGP, gama-GT, que vão ver de inflamações agudas, o DHL, que é desidrogenase lática. É importante pedir até a parte do coagulograma, tropombina, para poder ver a coagulação sanguínea, que isso é muito importante. Tem pessoas que às vezes podem começar a ter hemorragias, né? E aí, às vezes, até fazer um ultrassom, dependendo do caso, principalmente se tiver dor, às vezes uma tomografia do abdômen. Então, são exames que tem que ficar... Alguns raros casos, se a hepatite ficar bem grave, às vezes tem que fazer até uma biópsia do fígado. Nossa, mãe. Agora, essas outras hepatites que a senhora falou, de repente, a gente tem uma noção de repente, está aumentando os casos de hepatite. É porque vacinação, existe vacinação, não existe vacinação? Para que existe vacina de hepatite? Então, existe a vacinação... Tava bom o café? É uma delícia. Olha. Então, a vacinação existe, inclusive, no SUS, né? No Sistema Único de Saúde, existe a vacinação para hepatite B, né? Então, é importante a pessoa estar em dia com o seu calendário vacinal. E existe, assim, os cuidados que a pessoa tem que ter, né? Justamente para poder evitar hepatite. A hepatite B, a hepatite C é aquela gravona. A C hoje em dia tem praticamente quase 90% de cura, já existem vários medicamentos, até pelo SUS que e também o contágio é mais questão de fluidos sexual, aquela coisa toda, sim. Né? Geralmente é um tipo de hepatite, sangue, né? Hepatite B, C, então geralmente objetos pérfuro-cortantes, como por exemplo lâmina de barbear, alicate de unha, aquele negócio chama... Agulhas. Como chama aquele negócio? Tatuagem. Tatuagem também, depende. Então tem que tomar muito cuidado até da procedência quando você vai fazer alguma coisa. E hepatite A é aquela que a gente pega no bar, tomando copo sujo. Aquela... geralmente hepatite A é águas contaminadas, alimentos contaminados. Mas é mais simples. É mais comum. Às vezes você vai pedir um exame de rotina, o médico sempre acaba incluindo uma hepatite A lá para ver na sorologia e muitas vezes está lá positivo que a pessoa tem eu já tive, nada, tal. Rodolfo, você tem pergunta? Rodolfo é ótimo, é uma hipocondríaca. Doutora, boa tarde. Boa tarde. E é o seguinte, a gente falou um pouquinho já sobre as ervas ditas medicinais, que também podem causar algum tipo de hepatite, mas elas são, geralmente a gente acha muito mais saudável, né? Essas ervas do que, às vezes, procurar um outro medicamento, ou, às vezes, acaba ouvindo a receita do avô, da avó, né? E acaba, às vezes, não sabendo da gravidade. Acha que é por não ser... né? Então, se a senhora puder esclarecer um pouquinho sobre essa parte. Certo. Porque acha que por ser erva, isso é coisa natural. Natural não significa que não vai fazer mal, né? Justamente, porque hoje a pessoa fala, mas se você, que nem eu falei, se você já... Existe um grupo de risco que a gente fala para a pessoa tomar certo cuidado para ingerir qualquer coisa. Então, mulheres grávidas, às vezes estão amamentando, né? Às vezes, dependendo da erva, pode ser até abortiva. Então, às vezes a mulher está lá, quando eu tenho pacientes tentantes, e principalmente as grávidas, falo, olha, não me toma nenhum chá, erva de nada, na dúvida, nos 3 primeiros meses. Pessoas, principalmente mais de 65 anos, crianças, né? Está aumentando até o risco de hepatite,
hepatite. Existe até, porque existe até o adenovírus replicante, que é um vírus que eles estão vendo casos, inclusive na Europa, de crianças tendo esse tipo de hepatite. E então, às vezes também... essa que eles falaram, hepatite fulminante? Ela pode ser fulminante também, sim. E também, às vezes, o paracetamol. A mãe vai ficando dando gotinha disso. Ah, tá doendo ali, umas gotinhas daquilo. Quando isso mesmo, olha aí, ó. É verdade, olha aí, gente, tá vendo? E aí, as ervas, assim, não é que você não pode tomar chá de ervas. O brasileiro adora um chazinho, adora uma ervazinha. Eu acho que, assim, você nunca pode ficar misturando muita coisa. Então, se você nunca tomou uma erva, então você vai lá devagarzinho. Eu tava tomando um chazinho disso. Então, tem uns que a gente já fala, até toma certo cuidado, mas assim, eu vou tomar um pouco, por exemplo, o chá verde. O chá verde que é o que todo mundo toma. O chá verde, ele é estimulante. Né? O chá verde, ele tem várias funções, inclusive até antioxidantes, ele é muito bom. Ele tem uma substância, chama catequina, que às vezes você fica colocando muito ele concentrado, ela pode ser hepatotóxica, pode deixar o fígado inflamado, entendeu? Como você vai tomar certo cuidado, assim, só se você nunca tomei, deixa eu tomar aos poucos. Não, vou misturar com um monte de erva. Esse é o grande segredo, devagarzinho, uma procedência, tem que saber onde que é essa erva. Eu comprei lá na esquina, então, né, daquele lá que você não sabe nem... Tá no chão lá, tudo no chão. Do mato. Nem sabe se é a erva mesmo, porque vem seco, a gente nem sabe se é. Às vezes vem capim na pia. Vai até mato meio misturado. Então, é um perigo. Agora, essa questão de ervas... a gente tem que levar a sério. Eu acho que sempre tem que falar com o médico, né? Não adianta. Mesmo que você esteja tomando chá, tem que falar com o médico. Todo mundo tem que ter um médico que você passa pelo menos uma vez por ano. Você tem que conversar sobre essas coisas com o médico, né? Sim, é importante fazer um check-up. Eu acho que todo mundo tem que fazer um check-up anual. Pelo menos os exames básicos. Ver como está seu colesterol, ver como que está o açúcar no sangue, ver como está o fígado, o rim. Isso. Entendeu? Pelo menos uma vez por ano. Acho que independente da idade, eu faço muito check-up no consultório. Eu tenho pacientes que só passam a vir aqui, doutora, para ver como tá. Só para ver. E, você tá ótimo, tá bom, beleza e tal. Entendeu? Não precisa ir ao médico porque tá doente, né? Justamente. Eu acho que a medicina preventiva, eu adoro, atendo muito a parte preventiva. A gente tem que tomar cuidado, justamente, o meu corpo é mais sensível. Peraí, essas enzimas do fígado estão aumentadas, entendeu? Então, assim, vamos tomar certo cuidado com isso. Aí a pessoa já fica mais alerta, né? Isso é interessante. Tem que mudar essa cultura nossa da medicina só curativa, né? Senão a gente... Doutora, eu queria agradecer. Olha aqui, gente. Doutora, a senhora é médica nutróloga. Sim, sou médica nutróloga. Só para entender, a nutróloga que acompanha também a questão da alimentação, de tudo, emagrecimento e tudo isso? Sim. A gente faz muito foco de emagrecimento. Então, no consultório, eu tenho diversos tipos de pessoas que às vezes vão para emagrecer, quer ver como que está a saúde. Eu pego gestantes que estão querendo fazer acompanhamento, justamente para ver quais são os nutrientes que está faltando no corpo. Porque hoje está uma mania tudo. Vamos tomar vitamina, vamos tomar aquilo. Será que precisa mesmo? Não sei. Às vezes está suplementando, né? E o nutrólogo faz tudo isso. Então, vê as patologias, doença que a pessoa tem e vai ver que tipo de alimento, quais tipos de minerais, vitaminas, inclusive ligado até doenças, o que está tomando. Então, faz o equilíbrio do organismo como um todo. Muito bom. Queria agradecer muita atenção. Eu quero que você siga a doutora Valéria. Olha que interessante. Olha o Instagram dela, que é muito, muito sugestivo. Doutora Dieta. É escrito doutora. Doutora, não é DR, não, lá, tá lá, ó. Doutora Dieta. Vai lá. Ó, para emagrecimento. Envelhecimento, a questão também acho interessante isso. Sim, muito As pessoas procuram muito hoje a questão de esse anti-envelhecimento com alimentação e também com suplementação, né? Com certeza, porque assim, envelhecer todo mundo vai envelhecer. Você envelhecer bem, com performance tanto mental, física, sexual, envelhecer bem. Não adianta a gente envelhecer e ficar cheio de doenças. Então, por favor, vai agora no Instagram dela, a gente já vai ver aqui, você vai começar a seguir, @doutoradieta, para pergunta, para saber, a senhora dá dicas sempre lá, né? Dá dicas bastante, de tudo, sobre tudo. De tudo, de saúde, vai lá, @doutora Dieta. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, dispor do seu tempo para estar com a gente aqui, nos ajudando e ajudando tantas pessoas, viu? Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado.